Bom dia, me chamo Janaína Cruz dos Santos, sou aluna do Instituto de Educação, Agricultura e Meio Ambiente, EA, UFAM. Sou discente do curso de Engenharia Ambiental, faço parte do segundo período. O tema da minha pesquisa é a análise da comparação da temperatura e umidade relativa do ar no município de Humaitá nos anos de El Niño 2015 e 2024, em relação ao ano de neutralidade 2025. Faço parte do grupo 11, Emergência Climática. Aqui são os outros autores. Peço licença para dar início à apresentação. Introdução. A região de Humaitá tem uma grande relevância ambiental e socioeconômica, mas é influenciada por vários fenômenos climáticos que podem afetar as condições meteorológicas do local. Dentre esses fenômenos, destaca-se o El Niño, que é o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. O El Niño modifica os padrões normais da circulação atmosférica e seus efeitos podem resultar em aumento de temperatura do ar e redução das chuvas, causando assim secas intensas na Amazônia. Diante disso, o objetivo desse trabalho é analisar o comportamento das duas variáveis, da umidade e temperatura do ar, e buscar comparar os anos de El Niño e neutralidade. Fundamentação teórica. Temperatura do ar é uma medida relacionada à energia cinética das moléculas em um corpo, sendo influenciada pela radiação e pelo equilíbrio entre a energia absorvida e emitida, segundo Santana, 2020. Esse elemento é essencial na meteorologia, pois ela influencia diversos fenômenos atmosféricos. A umidade relativa do ar é a relação entre a pressão de vapor de água presente na atmosfera e a pressão de vapor da água num estado de saturação. O vapor de água pode ser medido por meio da umidade relativa, da temperatura do ponto de orvalho e da pressão de vapor, segundo Medeiros, 2013. A umidade relativa do ar e a temperatura são inversamente proporcionais. Quando uma está alta, a outra diminui. Metodologia, área de estudo. De acordo com a classificação de Köppen, o Amazonas tem um único tipo de clima, que é de monções. O período chuvoso vai de outubro a abril, período seco de junho a agosto, período de transição maio a setembro, segundo Martins, 2023. Aqui é o mapa de localização da cidade de Humaitá, como podemos ver o estado do Amazonas. Coleta de dados. Os dados foram coletados dos 3 anos do mês somente de setembro pelo site meteorológico European Center, pelo programa Era5Land. O site da NOAA disponibilizou os dados de El Niño e La Niña. Podemos observar que o ano de 2015 teve o El Niño forte, por ser números positivos e altos. 2024 foi enfraquecimento do El Niño, podemos observar que ele foi chegando a zero. Após a coleta de dados, teve o processamento de dados, que foi pela programação Python em suas bibliotecas, que é o Matplotlib, Pandas, NumPy, Exaway. Variações meteorológicas do município de Humaitá, os resultados, que são a temperatura do ar, umidade relativa do ar. Podemos observar que o ano de 2024 foi o ano que teve a temperatura mais alta, com 34,13 graus. Já a sua umidade foi a menor diante dos outros anos, com 84,35%, ou seja, foi um ano quente e seco. Mas o ano de 2024, que foi o ano de neutralidade, a sua temperatura foi a menor comparado aos outros anos, com 31,36 graus. E a sua umidade relativa foi a maior, com 91,82%. Aqui, variações horárias da temperatura do ar e da umidade relativa do mês de setembro. Podemos observar que na temperatura do ar, no horário da tarde, tem um certo pico. Já na umidade relativa do ar, as primeiras horas da manhã já tem um certo avanço, principalmente no ano de 2025. Então, conclui-se que o El Niño influencia no comportamento das duas variáveis no município, onde o El Niño apresentou valores mais altos na temperatura do ar, mas já na umidade do ar foi mais baixo, porém, no ano de 2025, as variáveis meteorológicas apresentaram valores mais baixos, comprovando assim a influência do fenômeno nos padrões meteorológicos. Foi a referência utilizada no trabalho. Agradeço pela atenção e fico à disposição da banca.